Boa noite. O pioneiro bioeticista americano Daniel Callahan morreu há alguns dias, aos 88 anos. 8 a mais do que dizia ser a boa idade para morrer. Se você chegar aos 80 anos, já deve ter feito, provavelmente, quase tudo o que deveria fazer. Ele afirmou em debate na Harvard University, em 2015, já então com 85 anos. Deixou 7 filhos e 47 livros. Callahan morreu de obstrução pulmonar. Ele fundou o primeiro instituto de pesquisas do mundo devotado à bioética, o Hastings Center, em Nova York, em 1969. Nele examinou questões morais suscitadas pelos avanços na medicina, como transplantes de órgãos, diagnósticos pré-natal, respiradores artificiais, a finitude humana, a manutenção da vida por aparelhos. Enfim, a vida e a morte. A medicina avança agora muito rapidamente, associada à inteligência artificial, à engenharia genética e a descobertas que atingem os limites do conhecimento humano. Estamos aqui no estúdio com o médico Reinaldo Ayer de Oliveira, professor doutor de bioética da Faculdade de Medicina da USP. Boa noite, doutor Reinaldo. Boa noite. E obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado pela oportunidade. O senhor acha que 80 anos está bem? Nós não tínhamos contado com isso, né? Não. Na história da humanidade, quer dizer, um dos índices importantes, né, da saúde da população, a saúde das comunidades, é exatamente a idade em que as pessoas morrem. E pensar que a Maria Antonieta morreu com 30 e poucos anos, nós não esperamos que em tão pouco tempo, ou poucos séculos, nós chegássemos a esse índice que hoje ultrapassa os 88 anos do professor. Chegamos hoje a 94, 96 anos em alguns países. E nós não estávamos muito preparados para isso. Então agora tem uma discussão toda em torno da questão do envelhecimento, né, da pessoa idosa, e que recursos, né, esses indivíduos têm, como eles vivem, qual a qualidade de vida. Eu gostaria de talvez viver um pouco mais do que 88, dada a possibilidade que a ciência tem promovido em termos de saúde. Agora, 88 anos é uma boa idade, né? Se eu for acreditar ou levar em conta o que diz o Callahan, me restam 6 anos de vida. E eu gostaria de ter um pouco mais. Mas esse mais, de que jeito? Porque ser idoso, mas com uma qualidade de vida muito ruim, também não é vida, né? Como é que a gente define esse momento em que, para uma pessoa, é melhor morrer do que viver? Eu acho que você tem toda a razão. Quer dizer, é importante que as pessoas vivam mais, mas com qualidade de vida. E aí tem vários instrumentos que medem essa qualidade de vida. Mas talvez o mais importante deles seja a questão da funcionalidade. É o indivíduo cuidar de si. E isso pode ser visto não através de grandes avaliações, não. É no dia a dia. A pessoa que sabe lidar com a pessoa, com o próprio, né? O banho, não fazer um café, não fazer uma comida, de sair para andar, de ir à procura de uma livraria, assistir um filme. Quer dizer, a pessoa que tem esse cuidado, então, próprio, muito próximo dele, das coisas próximas dele. E isso define uma qualidade de vida. O outro lado é definir também, que é importante hoje na nossa sociedade, a qualidade do morrer. E para isso nós não estamos preparados. Talvez a gente esteja preparado para essa qualidade de vida do indivíduo que tem uma vida prolongada, mas não estamos discutindo de uma maneira satisfatória a qualidade do que vai acontecer com o indivíduo quando morre. Quer dizer, então isso
é todo um terreno agora, toda uma área de discussão que é sobre a terminalidade de vida. Nós temos duas situações diferentes aí. O homem doente que se apega à vida e recorre a aparelhos para sobreviver e quer continuar mesmo tendo uma vida vegetativa. E temos aqueles que querem acabar com a vida e não conseguem, porque não podem se matar. Hoje em dia a ética não permite a eutanásia no Brasil. Então são essas duas situações bem opostas, né? A gente não sabe quando que... Se uma pessoa que está doente, que está muito ruim, tem os aparelhos retirados, isso é uma eutanásia? No caso, que uma resposta bem objetiva, sim, né? Quer dizer, se não há o consentimento da pessoa, da família, se ele não deixou isso escrito, a gente poderia interpretar assim. Mas se a gente trabalhar essa questão no âmbito dos cuidados paliativos, hoje em dia existem estratégias, inclusive, de extubação desses pacientes, chamada a extubação paliativa, tirar os aparelhos do indivíduo ou deixar de tratar esse indivíduo do ponto de vista da medicina, dos recursos da medicina e voltar-se mais para o cuidado. Nessas situações do cuidado, então aí o indivíduo, não só ele, como a família toda é envolvida, e aí procura-se dar uma qualidade a essa situação do cuidado terminal. E aí existem várias estratégias para isso, eu repito, nós tratamos no âmbito do cuidado paliativo. Bom, e aí tem o que é muito condenável nessa situação é quando o pessoal da saúde, né, as equipes de saúde, e aí o médico tem um peso importante, quando se tem uma obstinação diagnóstica e terapêutica e mantém um indivíduo que nós compreendemos em sofrimento. E isso é muito ruim. O outro lado da questão é quando o indivíduo ele faz as opções da vida dele, e quando ele quer ou não continuar da maneira com que ele está vivendo. Na Europa, nos países principalmente do norte da Europa, a eutanásia ela existe, quer dizer, é praticada. Tem uma notícia até muito interessante que provavelmente a eutanásia vai ser colocada numa eleição que vai ter em Portugal agora, a eutanásia vai ser colocada como um ponto, né, a ser decidido. Quase um plebiscito, né? Quase um plebiscito. E agora, no Brasil, eu acho que por conta de toda a nossa cultura, é muito difícil a prática da eutanásia. Porque a prática da eutanásia significa você tirar a vida de uma pessoa. Eu acho que o ramo de final de vida que a gente poderia trabalhar melhor seria o suicídio assistido. Ou seja, uma participação mais, vamos dizer assim, mais efetiva daquele paciente que está no estágio terminal. Ele toma iniciativa. Ele toma iniciativa. Ele toma a iniciativa de não querer mais viver. Aí tem toda uma estratégia para isso também, que nós chamamos de o suicídio assistido. Teve um caso dramático na França, recentemente, que uma pessoa que tentava legalmente acabar com a própria vida, ele não conseguia viver do que estava, finalmente morreu. Mas não se sabe o que aconteceu. Sabe-se que os aparelhos foram retirados. Sim. Mas quem decidiu, se foi a família, ficou nebuloso. E a França, semana passada, alguns dias atrás, ela reuniu o governo para decidir se os doadores de esperma ou óvulos deveriam permanecer no anonimato. É outra questão de que trata a sua imensa área, porque vai da vida à morte, né? Exato. Agora, eu fico lendo a respeito e vejo que todos os países, quase todos os países, têm uma Comissão Nacional de Bioética. Isso. No Brasil não tem, né? Não. E aí? Não. Já aconteceram várias tentativas de se ter uma Comissão Nacional de Bioética.
Isso tem a ver um pouco com a chegada um pouco tardia da bioética no Brasil. Na verdade, a bioética surge como área de conhecimento na década de 70, nos Estados Unidos. O Callahan foi um dos pioneiros, inclusive. Foi, 69. Exatamente, 69. Uma das grandes figuras disso, surge lá. No Brasil, a bioética chega mais ou menos na década de 90. Nossa. Exatamente, por conta de um período que a gente viveu que as comunicações estavam muito, muito complicadas. E a questão da universidade, que tinha... era colocado sob limites, entendeu? A prática de determinadas pesquisas, o fluxo de cientistas para fora do país, para estudarem, trazer essas questões. Isso por volta da década de 90. Então, nós ainda estamos formando, né, no Brasil, um corpo de pessoas, principalmente ligadas a estruturas universitárias, de pessoas que lidam com a questão da bioética. Mas poderia ser uma iniciativa do Congresso Nacional, especialmente nos tempos que nós estamos vivendo, de constituir uma comissão absolutamente isenta para discutir questões de bioética. E eu entendo aqui bioética, discutir questão de valores. Quais são os valores que devem ser consagrados ou aqueles valores que servem de base para que nós tenhamos uma direção mais ética do país? Mas quais são as questões que estão prementes? Eu acho que é uma questão importantíssima hoje no país, uma delas é a questão da terminalidade de vida, que deveria passar por uma avaliação nacional. A outra, uma avaliação de um comitê ou uma comissão de bioética nacional. A outra é a questão vamos dizer assim, do fluxo de orçamentos, né, de alocação de recursos para a saúde. Quer dizer, isso deveria ter vamos dizer assim, uma determinante dada por um comitê de bioética para o país. Quer dizer, aonde nós vamos investir mais, investir menos, quer dizer, aonde nós vamos cuidar, como nós vamos cuidar dessa questão da alocação de recursos no país. Acho que seria importante. E a outra, questões que dizem respeito à reprodução humana assistida mesmo, que é uma área também muito polêmica. Agora, tudo isso está sobre um guarda-chuva que nós consideramos importantíssimo na bioética, que é uma discussão mais clara sobre valores. Quer dizer, o que o país pensa sobre seus valores. Aonde? No campo da informática, no campo da informação, da inteligência artificial, no campo dos recursos humanos, etc. Então haveria uma gama muito grande de assuntos aí que poderiam ser levados a um comitê ou uma comissão de bioética nacional. Os Estados Unidos têm uma prática muito boa, que eles têm uma comissão nacional de bioética e quando surge um determinado assunto que nós começamos a ter dúvidas morais sobre comportamentos das pessoas, rapidamente essa comissão se manifesta para o presidente. E aí o presidente interfere ou toma decisões. Professor, nós vamos fazer um breve intervalo. Lembramos a você que esse programa está disponível na EBC Play. Já já a gente continua a conversar com o médico Reinaldo Ayer de Oliveira. Até lá. Estamos de volta ao estúdio com o Dr. Reinaldo Ayer de Oliveira. Lembramos que você pode assistir este e outros programas a qualquer hora na EBC Play. Professor, nós estamos falando de vida e morte e eu queria tratar de um outro aspecto, que é o seguinte: quando é que a medicina considera uma pessoa morta para poder tirar algum órgão para transplante? Bom, esse assunto, pelo menos o Brasil está avançado. Quando na era do transplante, né, quando começaram as primeiras iniciativas em termos de transplantes nos Estados Unidos, em 1968,
o Brasil já tinha equipes, né, cuidando de transplante. E já haviam sido realizados transplantes no Brasil com cadáver. E a grande discussão que aconteceu num seminário nos Estados Unidos em 68 foi exatamente a retirada de tecidos para transplante em um ser vivo, né? A discussão toda que aconteceu é sobre a vida, qual o significado da vida e o que nós podíamos definir como vida. E aí, tanto juridicamente, legalmente, do ponto de vista até das religiões, foi definido que uma pessoa que tivesse morte encefálica não era uma pessoa viva, porque ela não tinha uma vida de relação. Então nós dizemos que uma pessoa que tem uma morte encefálica caracterizada, existe morte cerebral, né? Morte cerebral, existe toda uma caracterização para isso, quer dizer, um diagnóstico disso. Essa pessoa é considerada morta e passível de ser uma doadora de órgãos. Mas mesmo assim ela tem que ter deixado permissão para isso. Não. Não? Não precisa deixar permissão para isso. Tanto é que aqui no Brasil, há algum tempo, nós incorremos num certo erro aí, de deixar isso na carteira de identidade, aí as pessoas ficavam muito assustadas. Quer dizer, não existe nenhuma regulamentação dizendo que o indivíduo tem que deixar. Agora, as equipes que tratam de transplante, eu tenho a impressão até que por uma questão ética, uma questão do humanismo que envolve essa situação toda, porque há um desprendimento muito grande da família, só fazem os transplantes quando a família doar o órgão. Então não há uma doação compulsória, mas há o consentimento da família. E claramente o indivíduo tem que estar com um diagnóstico de morte encefálica. Aí o processo é tranquilo. No Brasil isso é regulamentado por lei e isso é regulamentado por resoluções do Conselho Federal de Medicina que fala sobre os critérios da morte encefálica. Agora, um outro aspecto. É ético eu produzir um filho para tirar dele depois um transplante para curar a leucemia do irmão dele? Como é que chama? Ósseo? É exato. Você gerar um filho, né? Gerar um filho. Para que você possa tirar células, por exemplo. Células para curar o irmão. Determinadas leucemias e tal. A pergunta direta a mim, eu respondo que sim. Eu entendo que é uma... Se a ciência tem uma possibilidade de resolver um problema, eu acho que depende do consentimento da pessoa que vai utilizar o método. Eu sempre raciocino assim. Por que eu raciocino assim? Porque eu considero um princípio fundamental da bioética a autonomia. Então, se um casal tem um filho que tem uma criança que tem uma doença genética e essa doença genética pode ser tratada com a geração de um outro filho que seguramente vai nascer sadio, que há essa possibilidade, eu não vejo problema nisso. Mesmo porque os pais consentiram. E algumas dessas práticas já estão acontecendo no Brasil, né? Não é só no exterior, mas algumas práticas já estão acontecendo no Brasil. Agora, interferir no feto ou no óvulo, nas características do bebê, futuro bebê, de inseminação artificial, isso é possível? Eu posso escolher os olhos, a cor dos olhos? Aí a discussão, a discussão vai para um caminho que não é um caminho, acho que seguro para você discutir, né? Tem um caminho que é o seguinte, quer dizer, procedimentos que são feitos intraútero têm tido um resultado muito bom em doenças que são corrigidas no bebê intraútero, correto? Bom, intervenções sobre o gene para tratar determinadas doenças genéticas têm tido um resultado muito bom também. E aí até entra a questão da inteligência artificial, as metodologias todas, né? Agora, a discussão sobre a cor dos olhos é uma outra discussão.
É mais estética, né? Não é uma discussão da ciência, entendeu? Não é por aí. Quer dizer, eu chamaria, se cientistas estiverem preocupados com criarem seres que tenham uma cor de olho X, ou tenham uma anatomia Y, ou que sejam corredores, né? Isso também pode acontecer, né? Indivíduos que têm genes mais voltados à correção, eu acho que é uma velheidade científica. É uma discussão que não deve haver. Quer dizer, não é por aí que a gente vai caminhar. Nós vamos caminhar no sentido da vida mesmo, do que a gente pode, entre aspas, né, corrigir geneticamente para que as pessoas nasçam bem e sem doenças. E no futuro, provavelmente, aí eu não sei o que eu vou dizer sobre isso. No futuro eu também não sei, nós não vamos ver tanto tempo assim. Provavelmente um outro tipo de discussão vai surgir na criação de seres que, entre aspas, não terão doença genética. Mas é uma discussão que eu não consigo atingir. Doutor, eu queria entrar na área que é inteiramente ainda inexplorada da inteligência artificial. Eu li um artigo assinado por Henry Kissinger, que foi, na verdade, secretário de Estado americano. Ele conta que um computador ao qual apenas foi passada a regra do jogo de xadrez, e não nenhum exemplo de como jogar, acabou se tornando um campeão, vencendo todos, mas de maneiras totalmente inesperadas. Quem visse o computador jogando achava que ele ia perder. Então, daí o Kissinger conclui que existem maneiras diferentes de pensar ensinadas pela inteligência artificial, que a gente sequer tem consciência. Uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir. E a inteligência artificial é muito usada na medicina. Quer dizer, nós estamos com um campo aberto, fronteiras do conhecimento abertas para o inesperado, né? É um campo... O futuro pode ser até que a gente viva 150 anos, né? Eu vejo a questão dos algoritmos, né, e a inteligência artificial e tal como bem-vinda. Bem-vinda. Ela vai contribuir de uma maneira, em algumas áreas, decisiva. Mesmo porque a relação entre a inteligência artificial e aquilo que vai ser feito com o paciente depende daquilo que o médico colocar como informação inicial, ou informações iniciais. E aí, os algoritmos, ou isso que a gente chama hoje de inteligência artificial, vai trabalhar e vai conseguir fazer, vamos dizer assim, computar melhor todos os dados, e uma infinidade de dados. E aí a possibilidade de um erro ou de um desacerto num diagnóstico é muito menor. E aí o benefício vai ser tanto para o paciente, que é o mais importante, e para o médico. Eu não tenho muita experiência, mas o que eu tenho visto na área, por exemplo, da radiologia é impressionante. Quer dizer, você fazer diagnóstico de tomografias, etc., etc., e aí você tem um banco, lógico, de dados, né, para comparar aquela tomografia, e os resultados são muito interessantes. O médico ainda é o último, vamos dizer assim, o que decide. Isso é importante, porque o médico tem uma percepção também, às vezes, que é um feeling, né, que o computador eu acho que ainda não tem. Mas eu acho que o avanço dessa área vai ser muito importante. E não só no campo da medicina, em todos os campos. Então, hoje se fala muito em reconhecimento facial. Sim, reconhecimento facial. Em São Paulo parece que o metrô já está utilizando, né, reconhecimentos faciais. Doutor, interessante. A gente tem que encerrar porque o nosso tempo acabou. Agradeço ao doutor Reinaldo pela presença e a você pela sua companhia. Você pode assistir este e outros programas a qualquer hora no EBC Play. Muito obrigado e até terça-feira que vem.